cristão, comenta aí, estou bem. Se não estou, vai ficar em nome de Jesus, porque Jesus te ama e cuida de você. Amém? O tema de hoje surgiu em um dia que eu estava muito mal psicologicamente e eu escrevi um pouco sobre o que eu estava sentindo naquele dia e aí eu pensei, por que não falar sobre isso, gravar um vídeo falando sobre isso? Nesse momento de dor, né, que eu estava me sentindo muito mal, que só eu e Deus sabiam o que eu estava sentindo naquele momento. Foi quando esse tema veio na minha mente e foi quando eu precisei lidar com isso de uma maneira assim mais consciente daquilo dali. E aí, o que eu quero dizer pra você? Por fora, eu parecia estar bem nesses dias, mas a verdade é que por dentro eu não estava. E como eu disse, só eu e Deus sabia o que eu estava sentindo naquele momento. E só Deus tem o poder de nos sondar. Só Deus tem o poder de conhecer aquilo que está dentro do nosso coração e da nossa mente. E assim como naquele momento eu estava me apegando mais ainda a Deus, porque eu sabia que Ele estava me sustentando e me ajudando a passar por aquele momento, assim é com você também. E aí, gente, primeiro eu vou ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: Mas ele me respondeu: A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho uma força de Cristo em mim. Para vocês entenderem um pouco desse tema e porque eu li essa palavra, eu tenho que voltar um pouquinho na minha história lá em 2017, onde eu sofri um acidente e graças a Deus, assim, eu estive muito firmada em Deus e a todo momento eu estava assim maravilhada pelo milagre que Deus estava fazendo ali, porque eu estar viva depois do acidente que eu sofri, e aí vocês podem ir no canal e ver esse testemunho do acidente, que é uma benção. Eu sabia que aquilo ali era humanamente, cientificamente impossível, então eu estava vivendo um milagre. E eu, assim, só olhei pro lado bom, só olhei pra Deus, eu só olhei pro milagre, eu não olhei para as coisas ruins, não. E aí, gente, passaram-se os dias. No dia que eu fui ter alta, quando foram me pegar pra me levar pra casa, eu fiquei com muito medo quando eu entrei no carro. E aí, assim, a ida até chegar à casa da minha tia foi muito tensa pra mim, porque na minha mente, assim, eu tava com muito medo de sofrer um acidente. Enfim, eu tinha acabado de sair poucos dias de um acidente, então o trauma do acidente estava ali psicologicamente falando. E aí, gente, fiquei mal naquela ida, sabe? Mas eu tinha acabado naquele ano de ingressar na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2017 e na época que estava começando as provas eu sofri um acidente. Eu tinha apenas uns 2, 3 meses de faculdade. E aí, como o meu acidente me gerou muitos traumas, né? Eu tive que ficar um tempo assim em recuperação, eu não podia sair, eu não podia fazer esforço, então eu fiquei bastante tempo em casa. E aí eu não tinha me dado conta do trauma que eu tava do acidente, né? E aí quando eu voltei pra minha casa, porque eu ficava na casa da minha tia, que era mais fácil pra cuidar de mim, que tinha mais gente lá, porque minha mãe trabalhava. E aí, quando eu voltei pra casa, e às vezes quando eu fui voltando pra minha vida ao normal, e voltando a sair, né, aí veio aquela coisa de, caramba, o estresse pós-traumático tá aqui.
E aí eu, como tinha acabado ali de começar a psicologia, entendi um pouquinho de nada, quase nada, né? Eu sabia que eu tinha que lidar com aquilo dali e que aquilo ali poderia virar um trauma muito sério que já estava, né? Já havia um trauma ali. E aí, gente, como eu tinha acabado de começar a faculdade, eu falei, não posso deixar que isso me paralise. Não posso deixar com que esse medo me paralise. E aí eu comecei assim trabalhar na minha mente, falando pra mim, Thaís, aconteceu, mas não vai acontecer mais. Deu tudo certo, você tá bem. E as pessoas falavam pra mim, não olha pro lado ruim, mas olha pro lado bom. Então eu não olhava de fato assim para as coisas ruins, sabe? Do trauma, do que eu ainda tava ali tentando me recuperar e tudo mais, mas eu só olhava pro milagre. Então, a todo momento eu fugi na minha mente daquele trauma. E eu pensei, se eu deixo esse trauma se instalar aqui, como é que eu vou continuar a faculdade? Eu tenho que sair de uma cidade para ir para outra, sozinha, para pegar ônibus, e como que eu vou, traumatizada, pegar uma condução achando que eu vou morrer a qualquer momento, que em qualquer momento eu vou sofrer um acidente. Então, assim, eu comecei a lutar contra isso. E até hoje, assim, eu ainda tenho isso. Só que, naquele tempo, teve uma vez que eu fui sair com a minha mãe, e a gente parada esperando a van. Eu fiquei assim, aquele tempo de espera foi me dando tanta agonia, que eu comecei assim, sentir um mal-estar. Eu falei, mãe, vamos voltar pra casa. E quando eu cheguei em casa, eu chorei, porque ali eu tava me dando conta daquele trauma que tava na minha mente, daquele medo que eu tava de sofrer outro acidente, sabe? E aí foi quando eu comecei não, eu não posso ficar com isso na minha mente. Passou. E aí, com quase 5 anos de acidente, né, esse ano agora de 2022, eu fui chamada pela minha pastora pra gente ir numa igreja. E aí era bem cedo, eu teria que acordar bem cedo, e umas 6 e pouca. E quando eu sofri acidente, eu sofri o acidente pela madrugada. Então, assim, o fato de eu ir com a minha pastora, que foi alguém que estava junto comigo no acidente, e o fato do horário ser muito cedo, e também que na semana do acidente eu tive um sonho na sexta-feira de um homem tentando me matar. E eu ainda falei com a minha mãe, o inimigo tá furioso comigo, ele vai tentar me matar. E no domingo a gente sofreu o acidente, né? Ou seja, Deus já estava me avisando que alguma coisa ia acontecer ali. E aí, nessa semana, voltando agora para 2022, nessa semana que a minha pastora me convidou, uma semana antes eu estava sonhando com pessoas querendo me matar, eu sendo perseguida e tudo mais. E aí eu falei, gente, misericórdia, alguma coisa tem aí, né? A gente já sabe. Cristão, a vida... Gente, o cristão não tem paz não, porque quando a gente aceita Jesus, a gente caminha com Jesus, a gente sobe lá na lista de Satanás, que ele fala, opa, peraí que eu tenho que destruir essa vida aqui. Aí lá vai perturbar a mente do cristão. Mas ele não vence, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que é ele, e ele já é um derrotado. E aí, meu povo, isso de eu ter sonhado, o fato de ir com a minha pastora e de ser muito cedo, foi o gatilho para eu paralisar naquele dia e não ir com ela. Eu passei a madrugada assim, muito mal, tive vários pesadelos, não dormi direito. E aí quando foi 5 horas eu falei, não, eu não posso ir assim, desse jeito. E aí eu falei, mandei mensagem pra ela e falei, eu não vou. E eu não fui naquele dia com ela, e eu posso dizer que até hoje eu me arrependo de não ter ido. E eu falei, Senhor, como assim um trauma, uma coisa de lá de 2017 me paralisar em 2022? E aí, assim, como eu acabei de me formar em psicóloga, eu sei muitas coisas, né, sobre a mente, e eu sei o quanto quando a gente foge de algo, em algum momento, aquilo dali na nossa mente, ele volta. Porque todas as emoções, tudo que a gente vivencia na nossa mente, é necessário que a gente de fato vivencie aquilo, né? E o trauma eu não vivenciei, eu fugi dele, né? Eu joguei ele lá pro meu inconsciente, joguei ele lá longe, falei, não, aqui tu não tem vez, né? E aí depois ele voltou como uma avalanche. Aquela situação que eu tava vivendo agora foi um gatilho. Então voltou como uma avalanche ao ponto de me paralisar e eu não consegui ir.
E eu fiquei muito mal por isso, muito mal. E assim, foi assim um dia que eu fiquei o dia todo triste, sabe? E aí eu parei para pensar que todo aquele tempo eu tava olhando para o acidente pro lado bom, mas em nenhum momento eu olhei pro lado ruim, que teve o lado ruim, teve o lado da dor, teve o lado de eu ter que ficar vários dias em recuperação, teve o lado de eu ter que reaprender a fazer as coisas, teve os lados ruins, teve o lado do trauma. Então eu pude ver que eu de fato fugi daquilo dali, que eu negligenciei e que aquilo ali estava voltando e que eu preciso dar conta disso, sabe? Então assim, aqui a palavra está dizendo é que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o que eu quero dizer para você hoje é que as nossas fraquezas, as nossas lutas, as nossas dores, quando a gente passa por elas, a gente amadurece, a gente cresce, a gente aprende, a gente fica mais íntimo de Deus, mas que isso que a gente está passando não é só para nós, não é só para amadurecimento, engrandecimento nosso, mas de outras pessoas, porque isso que eu vivi, eu estou trazendo para vocês e vai edificar a vida de vocês, assim como o que vocês estão vivendo vai amanhã edificar a vida de outras pessoas. É por isso que é importante que a gente viva as coisas diante do Senhor e os milagres, aquilo que Deus faça, a gente conte para as pessoas, a gente fale para as pessoas, não para se vangloriar, mas para glorificar o nome do Senhor, para mostrar para as pessoas que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aqui a palavra do Senhor está dizendo isso. Então, a partir do momento em que eu compreendi que aquilo dali que eu não lidei naquele determinado momento voltou, opa, eu preciso lidar com isso agora. Eu não pude lidar com aquilo naquele momento, mas eu tenho que lidar agora. E aí, o que eu quero dizer para vocês hoje é: use também a sua dor para ajudar outras pessoas, para edificar outras vidas, além da sua. Porque tudo que a gente vive, às vezes a gente acha que é só a gente que está sofrendo, que é só a gente que está passando pelaquela circunstância difícil. Mas às vezes tem outras pessoas que estão passando uma coisa assim, praticamente igual da gente, sabe? E quando a gente vê que a outra pessoa passou por aquilo ali e ela conseguiu vencer, dá esperança para que a gente consiga vencer também. Então, que você possa usar a sua dor hoje para edificar a vida das outras pessoas e crer que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, entende? E também, assim, quero deixar um alerta como também profissional da psicologia, se você tem questões na sua mente, além de primeiro você ir procurar o Senhor e pedir a ajuda do Senhor, também procure a ajuda de pessoas. Procure a ajuda da sua família, de pessoas que você confia, para você se abrir e dizer, isso aqui tá ruim pro meu lado, eu tenho que dar um jeito de ficar bem nessa área, nessa questão. E também procurar a ajuda de um profissional, porque não é vergonha você ir no psicólogo, não é vergonha você ter algo na sua mente que você precisa lidar. Para pensar, você só consegue lidar com um problema de verdade se você souber como você vai lidar com ele, né? É como cuidar de uma criança. Se você não sabe como cuidar de uma criança, como que você vai cuidar de uma criança? Não faz sentido. E a nossa mente, o nosso cérebro é assim, se a gente começa a entender as nossas questões, a gente vai buscar a entender como lidar com essas questões que estão na nossa mente. Hoje eu preciso lidar com esse trauma e saber lidar com ele, vivenciar isso e aprender a superar isso, né? De uma forma mais correta, não fugindo como eu fiz lá atrás. Então, que você possa buscar ajuda necessária, ajuda de Deus, das pessoas e de profissionais, porque eu tenho certeza que vai assim ser uma bênção na sua vida. E principalmente use o seu testemunho para edificar a vida, use os seus testemunhos para glorificar o nome do Senhor e para mostrar às pessoas que, assim como você passou por essa luta, as outras pessoas também vão conseguir.
né? A gente precisa falar dos feitos do Senhor. A gente precisa falar daquilo que a gente supera, porque assim a gente dá esperança para o outro e a gente fala: ei, você não está sozinho. Eu consegui, você vai conseguir também. Que você possa entender o propósito que Deus tem em meio às suas dores, que você possa entender que todo durante esse processo, durante essas dores, além de ter um propósito na sua vida, tem um propósito também na vida das outras pessoas. Que você possa ser abençoado por essa palavra, que Deus tenha falado com você, e eu espero que esse testemunho meu, né, aqui, e esse tema que eu trouxe para vocês, tenha sido uma bênção e tenha edificado a vida de vocês. Eu espero do fundo do meu coraçãozinho. E é isso, gente. Comenta, curte o vídeo, gente, curte, vai lá ver os outros vídeos que já tem no canal. Como eu falei um pouco do acidente, tem o vídeo do acidente dividido em partes. Vai lá, vai ver o vídeo, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e fica à vontade. Se você é novo aqui, seja bem-vindo à família, tá bom? Fica à vontade para ver quantos vídeos você quiser, que Deus com certeza vai falar com você. Muito obrigada por assistir esse vídeo, que Deus abençoe vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!